Deus vai abrir a porta. É verdade. Para você não só se manter, mas para você também abençoar a obra de Deus. Irmão, abençoar a obra de Deus é privilégio. É privilégio quem tem condições de abençoar a obra de Deus, de estender a mão para a obra do Senhor. Então você que pode fazer isso, estenda a mão. Qual é o teu melhor nessa noite? Dê o teu melhor. Eu não sei qual é o teu melhor. Eu não sei, mas você sabe qual é o teu melhor. Então oferte o teu melhor, porque Deus vai te abençoar ainda mais. A Bíblia diz que é dando que se recebe. A Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é do que dar, do que receber. Aleluia! Então, o mais bem-aventurado não é aquele que recebe, é o que dá. Vê que coisa tremenda e poderosa. Então, se você pode dar, pode oferecer ao Senhor, você é uma pessoa feliz e abençoada. Porque a gente pensa que ser abençoado é ter uma Mercedes. Não, irmão. Abençoado é aquele que pode oferecer, aquele que pode dar, aquele que pode ofertar. Então, se você pode ofertar, oferte com alegria, porque você é bem-aventurado. Bem-aventurado. Soberano Deus e eterno Pai. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos. Abençoa os dizimistas e ofertantes, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, abençoar aqueles que irão ofertar e aqueles que irão dizimar. Aqueles que, meu Deus, que não têm condições, que o Senhor possa abrir as portas, escancará-las, para que eles possam, ó Deus, abençoar a Tua obra. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja prosperidade na vida deste irmão, na vida desta irmã, para a honra, glória, louvor e exaltação do Teu nome. Amém. Oferte a Deus com alegria. Vai, irmão Betinho, puxa o louvor aí.
Humberto, né? Humberto. Dessa vez não errei, irmão. Humberto. Araújo. Somos irmãos, então. O meu é Luiz Carlos Novaes de Araújo. Olha que O meu é benção. Luiz Carlos Novaes de Araújo. Somos parentes. Mas a honra toda minha, privilégio meu. Irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus. Glória. Está preparado? A irmã trouxe aí o chicote, irmão. Trouxe o chicote. Então, se você vier para apanhar, pode se preparar. Glória! Venha, missionário. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir a palavra de Deus com a irmã Alcione. Então, irmão, toda atenção agora é pouca. Vamos receber a serva do Senhor. Oh, glória! Aleluia a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor mais uma vez. Amém. Confesso que estou tremendo. Aleluia. Meu coração parece que vai sair pela boca, como se fosse a primeira vez. Parece a primeira vez, é assim mesmo. Parece que toda vez que a gente sobe aqui é uma primeira vez. Isso porque estou num culto que começou ontem às 8h30 da manhã. Deu continuidade hoje, estamos até agora. Começamos lá em casa um culto e Deus falou tremendamente ali naquele lugar. Deus falou comigo, falou com a minha filha, falou com o meu esposo, falou com a minha mãe, com a minha família, com todos que estavam ali, né? Ele é maravilhoso. Estou transbordando de alegria, da glória do Senhor que se fez presente ali naquele lugar. E é um imenso prazer poder falar da palavra desse Deus tão maravilhoso e misericordioso que nos ama tanto. E não nos pede nada em troca. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 12, um pouquinho extenso, do 12 ao 15. E vamos ver o que Deus tem para nos falar através dessa palavra. Quando eu falo nós, eu me incluo porque... 12. Quando vamos fazer uma palavra, ela vem diretamente aos nossos corações também. E fala com a gente também, né? Que estamos aqui. Então, que possa falar com os irmãos também nesta noite. É benção. Prossigo a ler. Que diz assim: o profeta Natã repreende a Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara criar, e ele tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu corpo bebia, e dormia em seus regaços, e a tinha como filha. E vindo o viajante visitar o homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para servir para o viajante que viera a ele. E tomou o cordeiro do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. E assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o Heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher.
e ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartarás da espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e a darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com estes feitos deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasce certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu grandemente. Amém. Podeis assentar. Irmãos, essa é uma palavra muito conhecida. Creio que os irmãos já viram, já ouviram. Eu particularmente sou apaixonada pela história de Davi desde o começo até o fim da sua morte. E eu vejo aqui um homem, como todos sabem, segundo o coração de Deus. Não é isso que nos diz a Bíblia? Que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E Natã era um profeta conselheiro do palácio de Davi. Ele era conselheiro de Davi. Seus conselhos eram resultado de sua intimidade com Deus, e não de intimidade com o rei. Então Natã era um homem usado por Deus, um profeta usado por Deus. Um profeta que foi ali para entregar algo de Deus, sem se importar com nada, como o irmão falou aqui. Às vezes a gente recebe algo de Deus e a gente tem que entregar, não importa se a pessoa vai gostar, se vai doer, se vai ferir. Mas se Deus mandou, a gente tem que entregar. E foi isso que Natã fez a Davi ali naquele lugar. Davi, como sendo um homem segundo o coração de Deus, poderia ser o homem perfeito da Bíblia. Poderia ser um homem sem problemas, sem defeitos, sem pecados, não é verdade? Porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que Deus escolheu para estar ali naquele lugar. Que veja bem, irmãos, mesmo ele sendo esse homem segundo o coração de Deus, ele pecou contra esse Deus. É verdade. Olha só, ele pecou, e não foi uma vez, não foi duas vezes, foi várias vezes. Várias vezes, a Bíblia vai nos dizer que ele pecou várias vezes contra Deus. E onde que ele pecou, irmão? Ele cobiçou a mulher do próximo. Já começou por aí. Ele tinha várias esposas, ele tinha tudo, como o próprio Deus falou aqui através de Natã. Deus deu tudo para este homem, ele poderia pedir mais, que Deus daria para ele. Mais e mais, era só ele pedir, e Deus ia dar. Mas ele pecou, ele cobiçou a mulher do próximo. Depois, ele ainda armando o esquema para ficar com a mulher amada. Ele planejou, ele ficou arquitetando a maldade. Ele ficou arquitetando o que ele ia fazer para poder ficar com essa mulher. Pecou novamente contra o Senhor ali. Ele usou pessoas inocentes para matar homens. Ele pecou contra o Senhor ali também. E por último, ele ainda mandou matar o marido daquela mulher. Olha a gravidade dos pecados de Davi. E hoje em dia nós olhamos para nós, muitas vezes nós mesmos procuramos ser perfeitos, achando que não temos pecado, achando que não erramos, mas erramos, irmãos. Muitas vezes sem perceber, porque eu creio que Davi ficou tão deslumbrado por aquela mulher que ele não pensou. Ele mesmo deu o seu veredito. Ele mesmo foi o seu juiz.
Natan não precisou chegar lá e falar assim, olha, eu vim aqui porque Deus falou assim que você pecou e você tem que ser assim, 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 assado. Não, ele usou de estratégia. Ele montou uma situação e expôs para Davi. Esperou que Davi desse aquela sentença, que Davi desse aquele julgamento, que fosse aquele juiz, e ele foi. Um juiz como qualquer outro, julgou perfeitamente. Ele viu as causas, viu os motivos, a razão e é culpado. Tem que morrer, é digno de morte esse homem. Olha só, já pensou se Deus fosse assim com a gente? A gente pecou e Deus, tem que morrer, mata lá, vai lá. Já pensou se Deus tivesse esse pensamento? Davi teve esse pensamento. E eu creio que o desespero deste homem, quando ele caiu em si, que ele viu que este pecador, que este homem era ele, creio que ele mesmo ali em seu ser desejou a morte. Porque ele viu o quão grande foi o erro que ele cometeu contra Deus. Quão grande foi o pecado. A dor dele maior, creio que não foi o fato dele ter perdido o filho, porque Deus castigou, porque como a gente sempre costuma falar, Deus, Ele é amor, Ele nos ama de uma forma que o ser humano não consegue explicar. E não é esse amor que a gente diz que sente um pelo outro, porque a gente vivemos num tempo que a pessoa fala, eu te amo hoje e amanhã ela está com outra pessoa. É verdade. Ela está casada hoje, daqui 2, 3 anos separa e vai casar com outra pessoa. Que amor é esse? Não é o amor de Deus. Não é como o amor de Deus. Não é. É um amor frágil. Nós, seres humanos, temos um amor muito frágil, muito... É como se fosse um cristal. É muito frágil. Qualquer coisa quebra, qualquer coisa destrói, qualquer coisa ele acaba, não serve mais, vamos para o próximo. E o amor de Deus por nós não é dessa maneira. O amor que Deus tem por nós é imensurável, não dá para explicar. Porque um Deus que nos aceita, mesmo sendo cheios de defeitos, de pecados, de erros, Ele nos ama. Está disposto a nos ouvir e a nos perdoar todo dia. Aleluia. Todo dia, Deus está ali disposto a nos perdoar, a nos receber de braços abertos e falar, vem, eu te perdoo. Mas como eu estou falando, teve uma consequência. Porque Davi, ele era um plano de Deus. Ele sempre foi um plano de Deus, então Deus não poderia cessar com esse plano. Ele tinha que manter adiante. Não passando a mão, como a gente costuma falar, né? Passando a mão na cabeça. Ele não passou a mão na cabeça de Davi, porque o preço foi alto que Davi pagou. Foi muito alto. Ele teve o coração dele estraçalhado ao descobrir que pecou perante o Senhor. Ele teve o filho dele, morreu. Então foi um preço alto. O pecado que ele cometeu teve um preço muito alto a ser pago. E com a gente não é diferente, irmãos. O nosso pecado também, Deus nos perdoa. É claro que Ele nos perdoa porque Ele nos ama. Ele é um pai. E um pai, ele perdoa os filhos. Só que tem que ter uma consequência. Porque se não tiver uma consequência, a gente vai fazer de novo. Então, quando você sai, que você pega, que você comete algum pecado e você sabe que você cometeu, e você vem diante do Senhor Deus e pede perdão, Ele te perdoa. É claro que Ele te perdoa, porque Ele te ama. Só que vai ter uma consequência. Tem que ter. Porque se não tiver, você não vai aprender. Você vai lá... Seria muito fácil, né? Tem gente que fala assim, quer dizer que fulano matou, roubou, se prostituiu e vai para a igreja, tá tudo certo? Não, gente, ninguém fala isso aqui. É claro que se uma pessoa matou e ela vem para a igreja e se arrepende, confessa e alcança a misericórdia do Senhor e é perdoado, ele está perdoado lá no céu, está perdoado por Deus, mas aqui na terra ele tem que pagar. Se ele não pagou ainda, ele vai ter que pagar. Vai ter que responder o processo, vai lá saber se vai ser preso ou não, vai ter que cumprir sua sentença. Não importa. Porque o fato de você receber um perdão não quer dizer que o que você fez foi apagado. Tem uma consequência, então você tem que pagar por ela, você tem que responder por ela. Como foi feito com Davi.
Passamos dias e dias, entre dias e sai dia. É como o irmão falou, a gente tem que estudar a palavra do Senhor. Porque Deus, se Ele precisar te dar um chacoalhão para te mostrar que você está no caminho errado, Ele vai fazer isso. Porque Ele te ama e Ele quer você pertinho dele. Oh, Deus. Eu confesso que essa visita do meu primo que veio do interior para minha casa é sempre algo assim muito especial. Deus sempre prepara. Ele nunca vem na minha casa à toa, eu vou aí, vamos fazer uma festa, eu vou lula. Não. Sempre tem algo, sempre tem um propósito, e dessa vez não foi diferente. Eu precisava, meu esposo precisava, minha filha precisava, a minha casa precisava. Porque, irmãos, a gente vive num mundo tão louco, tão cheio de loucuras, tão corrido. A nossa vida é corrida, né? A gente acorda cedo e vai trabalhar e vai isso, faz aquilo outro. Tem gente que tem umas outras rotinas depois do trabalho, outros não, mas tem casa, tem família. Então, querendo ou não, se você não tem um despertar, se você não ficar atento, você acaba se afastando das coisas do Senhor. É verdade. Acaba. Eu falo isso porque aconteceu comigo. Eu trabalho, eu venho do trabalho, eu vou estudar até 10 horas, mais ou menos, acabo, aí vou, janto e vou dormir. Essa é a minha rotina, todo dia. E o pouquinho tempo que às vezes eu tenho, eu faço o quê? Eu, tô falando como eu, irmãos, eu, Alcione, o que eu faço? Eu fico no celular, eu fico no WhatsApp, eu fico vendo vídeo às vezes. É coisa da palavra, irmãos, não é. Não sou hipócrita, não vou mentir, não é. É verdade. E eu precisei ouvir Deus falar comigo. E Deus falou comigo. E eu recebi. Não foi fácil, como o irmão falou. Não é fácil quando Deus para. Se Deus parar alguma coisa muito importante para falar com você, irmão, mas o negócio vai ser feio. E foi. Foi tremendo. Mas Deus teve que falar. Porque se Ele não falasse, eu ia continuar no erro. Eu ia continuar seguindo a minha vida. Porque Ele nos dá 24 horas, irmãos, por dia. Será que a gente não consegue encaixar Deus nesses 24 horas? Nem que seja meia horinha. Se você não prestar atenção como eu não estava, não, você não consegue. Porque você sempre vai ter uma desculpa. Você está cansado. Faz igual aquele louvor da Ludmilla. Altas madrugadas vai, já estou cansado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro. Ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansada, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Então, irmãos, é o que acontece com a gente. A gente cansa. É verdade. Às vezes a gente está cansado até para orar. É verdade, Deus. Porque a gente trabalha, a gente tem uma vida corrida, a gente mora num lugar que é difícil. A gente trabalha num lugar que, se você for contar, é perto, mas se torna longe porque é muito difícil. Se você for pegar um ônibus aqui para chegar lá pro lado da Washington, você gasta 2 horas. Coisa que era para você gastar 30, 40 minutos no máximo. Então, se você for ver, você gasta 4 horas, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Isso só no trânsito. Mais as 8 horas de trabalho que você tem. Então, é cansativo. Eu sei que a rotina de todo mundo aqui é cansativo. Mas a gente consegue encaixar, sim, Deus nessas 24 horas. Que seja de manhã 10 minutos, na hora que você acorda na correria. Que seja 30 minutos do seu horário de almoço. Que seja até no ônibus, você está vindo lá, vem ouvindo uma palavra, que hoje em dia, né, o celular, se a gente souber usar ele para o bem, ele é muito bom. Você consegue colocar a Bíblia até para você ir ouvindo a Bíblia, não precisa nem você ler. Você coloca lá e você vai ouvindo e a Bíblia vai falando. Versículo, capítulo, livro, cartas. Então hoje em dia está muito acessível, só que parece que ficou pior. Você hoje tem muitas ferramentas para você se aproximar de Deus, porém parece que é como se não tivesse nenhuma. Aleluia! Oh, glória a Deus! Porque as coisas do mundo,
As coisas lá fora, o nosso dia a dia, às vezes está tirando o lugar de Deus na nossa vida. Isso é muito grave, irmão. Isso é muito perigoso. Porque quando você se afasta, você está dando brecha. E se você dá brecha, o inimigo não vai esperar pedir para você mandar ele entrar. Pode entrar, fica à vontade. Não. Ele vai esperar uma mínima brecha. Você deu, ele entra. Aí ele faz a festa. Aí ele sapatia. Aí ele dança, aí ele rola. E faz o que ele quer. Porque você se afastou. Você não buscou, você não alimentou o que precisava ser alimentado. E ter essa intimidade com Deus é muito importante, irmãos. Porque você vir para a igreja só no domingo é pouco. Se você for contar, a gente tem aí uns 30 minutos no máximo de palavra. No máximo, 30 minutos. É pouco. Você ter um culto de 2 horas é pouco. Para você preencher uma semana que tem 7 dias. Então já é pouco. Então não dá para ficar só aqui. Eu vou na igreja no domingo, fico lá 2 horinhas, eu vou na quinta 2 horas, pronto, fiz o meu papel, sou cristã, sou evangélica, sou do reteté. Não é assim que funciona. Não é. E Deus me mostrou isso. Deus falou comigo de uma maneira tremenda que eu não consigo traduzir para vocês em palavra. E é gostoso, porque a gente sabe que é Deus. Porque Deus trouxe uma pessoa de longe que não tem, eu não tenho, é meu primo, nos damos super bem, temos uma conexão perfeita, mas não nos falamos. Não. Vocês perguntar quantas vezes falou com esse primo seu esse ano? Nenhuma. Vim falar com ele ontem que chegou na minha casa. Mas assim, foi algo tremendo que aconteceu ali na minha casa. Eu vi o céu descer sobre nós ali. E foi tão lindo, tão maravilhoso. É como se você desse uma revivada no seu primeiro amor, sabe? Eu quero, eu vou, aí vamos, eu quero uma rotina diferente, eu quero algo diferente, eu quero essa intimidade de novo, eu quero sentir a presença do Senhor, eu quero chorar na presença do Senhor, eu quero me derramar na presença do Senhor. É maravilhoso, irmão, eu fui renovada, eu confesso para os irmãos que eu fui renovada com o Espírito Santo do Senhor, assim, de uma maneira tão gostosa. Aleluia, santo! E o glória! pastor Cris me mandou mensagem pro meu esposo falando que ele vinha hoje, como ele vinha, ele até falou, nem que esteja chovendo canivete, a gente vai pra igreja. Aleluia! Canivete não dá, mas tá chovendo aí a aguinha, mas tá bom, tá gostoso, tá bom. E viemos, irmãos. É louco? Vocês são loucos? Somos loucos por esse Deus que nos prometeu uma vida eterna. Eita glória! Santo é o teu nome, Senhor. Ainda mais tão próximo da sua vinda, tão próximo da sua volta. Como foi dito lá na minha casa, Jesus está às portas, irmãos. Não há tempo mais. Não há tempo da gente ficar escolhendo se vamos deixar ou não, se vamos ter tempo ou não. Tem que ter. Se você não consegue fazer isso por livre e espontânea vontade, coloca uma rotina na sua vida. A partir de segunda-feira, tal hora eu vou ler a Bíblia. De tal hora, tal versículo, coloque, irmãos. Coloque uma rotina na sua vida. Se você consegue encaixar dentro de 24 horas, trânsito, patrão chato, no meu caso não é chato, mas é patrão. Patrão, serviço, estudo, e problema, e confusão, e família, e criança dentro de casa. Você consegue sim. Porque Deus está te dando essa oportunidade de você acordar todo dia. Se Ele está te dando isso é porque você pode, você consegue. E como eu, ingrata que sou, porque eu me considero ingrata, não tirar uns 30 minutos para esse Deus que me dá tanto, que tem feito tanto na minha vida, eu vi que eu estava sendo ingrata com Deus. Injusta. Isso me doeu tanto, mas tanto. Porque não foi um irmão que me falou. Se fosse um irmão que tivesse me falado, eu ainda podia falar, tá bom, irmão. Igual eu tô falando pros irmãos agora. Tá bom, irmão, vou começar a ter uma rotina com Deus. Mas não, irmãos. Eu ouvi isso do próprio Deus. E vocês não sabem como foi aquilo para mim. A vergonha que eu senti, eu como ser humano, como uma pessoa com saúde, com vida, com trabalho, não me faltando nada. Aquilo foi para mim como se tivesse... Eu me senti como Davi, como se eu estivesse rasgando as minhas vestes. Pequei. Porque eu me considerei uma pecadora contra o Senhor. Fui injusta. Fui cruel. Porque eu deixei de lado aquele que me dá tanto. Aquele que me deu tanto. E como aconteceu com Davi, que se eu pedir, ele me dá, irmãos. Eu sei disso, eu tenho essa convicção e essa fé.
Porque tudo que eu tenho pedido para o Senhor, Ele tem me dado. Então eu não tenho motivos para fazer isso. Eu não tenho motivos para ser ingrata com Ele. E mesmo se Ele não me desse nada, eu tenho que adorar Ele. Porque Ele me deu a minha vida. Aleluia! Só o fato de eu estar respirando, eu já devo a Ele. Eu devo agradecer, sim. Oh, aleluia! Então eu me senti aqui como Davi. Eu li essa passagem, irmãos, e isso mexeu tanto comigo, porque Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Somos pecadores, somos falhos, pecamos todo dia, irmãos. Não vamos ser hipócritas e falar que não pecamos. Pecamos. Todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, pecamos sim contra o Senhor. Às vezes não percebemos, porque nós temos mania de achar que o pecado ele tem níveis, né? Não tem uma mentirinha ali, é um pecadinho, não tem problema. Passou. Mas eu fiz isso. Imagina, um leve pecado. Só que a gente começa a diminuir os pecados e achar que ele não tem importância, mas ele tem. Ele tem muita importância para ele. Para Deus ele tem muita importância, porque não é isso que ele quer. E pior ainda é quando você comete esses pecadinhos e você não confessa, e você não pede perdão, e você não se arrepende. Porque acaba se tornando uma rotina. Você peca hoje, achando que está um pecado pequeno, amanhã você acha que está num pecado médio. Quando você vê, você já está igual Davi, porque creio que ele não percebeu isso. Ele não percebeu a cobiça que ele estava tendo com a mulher do próximo. Ele não percebeu aquela artimanha que ele estava formando para poder pegar que aquilo era um pecado. Ele não percebeu. Ele estava cego. Ele estava se achando o cara. Eu sou Davi, segundo o coração de Deus. Eu sou rei de Israel, rei de todos. Então eu sou o cara. Tá tudo certo, eu posso fazer o que eu quiser. Isso é perigoso, irmãos. É muito perigoso quando a gente começa a se achar superior. Seja em qualquer lugar, seja dentro da igreja, com algum cargo que a gente recebe, a gente começa a se achar acima de Deus, que acontece. Eu já vi várias vezes, sempre vejo. Não aqui na nossa, mas tem igrejas que às vezes eu vou vendo, às vezes alguma coisa. E tem, irmãos. Tem gente que você dá um pouquinho de poder para ele já se acha o dono da verdade, o dono da razão. Acontece em emprego, acontece em igreja, acontece em escola, acontece em todo lugar. Estamos sujeitos a isso. Mas é muito perigoso. É muito perigoso porque você coloca o seu eu na frente e fala: Deus, espera, fica aí, deixa que agora eu mando. Deixa que agora eu faço e aconteço. E Deus, ele é educado. Ele é muito educado. E ele vai se retirar. Ele jamais vai fazer nada na sua vida se você não permitir. Verdade. Então, se você coloca Deus de escanteio, ele vai pro canto. Aí, irmãos, o negócio fica sério. O bicho pega. Quando você coloca Deus de lado para você deixar você falar, a queda é tão feia, mas tão feia, que olha, só o Senhor vai ter misericórdia. E muitas vezes ele não tem. Dependendo do que você faz, não há misericórdia. Não há perdão. Porque você feriu algo muito precioso para Deus, que a Bíblia fala, que é o Espírito Santo. Quando você fere isso, irmão, a Bíblia já condena direto. Não há perdão. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado com a nossa vida espiritual. Essa carnal, a gente vai levando no dia a dia. A gente come arroz, feijão, alimenta ela e ótimo, tá bom. Não dá mais alimento para sua carne. Não dá mais alimento para ela porque ela vai para o pecado. Então você tem que dar o básico para sua carne. Arroz e feijão, nem dê mistura. Se der mistura, ela já fica se achando a dona do pedaço. Só dá o arroz e feijão, pronto, vai para o espiritual. Aí esse aí, irmão, aí você tem que dar todo o alimento possível. Todo o alimento possível você tem que dar para ele. Vai, alimenta o teu espírito. Vai palavra, vai louvor, vai hino da harpa, que tem louvores que falam tremendamente a nossa alma. Vai em salmos. Passa o seu dia assim. Quando você vê, você colocou mais Deus na sua vida do que o seu dia a dia, a sua rotina. E você não vai dar brecha para que a sua carne vá cometer pecados, porque ela não vai ter oportunidade. Porque o teu espírito vai estar tão alimentado que o teu espírito vai falar para a tua carne: calada, quieta,
Vá para escanteio, que quem manda aqui sou eu. Porque o Espírito Santo vai estar com você, aonde quer que você esteja. Então, irmãos, não faça como Davi fez. Não relaxe, não ache que você é o rei, que você é o dono, que você manda e desmanda, não. O único rei é Deus, e é Ele que manda e comanda e desmanda a nossa vida. Aleluia! É a Ele que a gente deve obediência, não é a nossa carne, não é o pecado, não é o mundo lá fora, não, é Ele. Se Ele mandou, faça. E pronto. Não fique achando que você pode algo porque você não pode, porque aqui dentro você é o menor. Como o pastor Edivaldo sempre fala, aqui na casa do Senhor, Ele é o menor entre todos. E é assim que a gente tem que estar. Não é como o maior, porque eu sou pastor, eu sou tal, eu sou... Não. Você sempre vai ser o menor. Porque se você se exaltar, automaticamente Deus diminui, Jesus desce. Então, o perigo entra. Amém? Amém. Que os irmãos possam ficar com essa palavra, que possa refletir, meditar. E não espere, irmãos, Deus fazer como fez comigo, porque olha, o chicote foi feio. Se fosse olhar pelos olhos espirituais, as minhas costas estavam toda lampejada, lapiada, tava. Então, e doeu muito, muito. Então, não espere chegar a esse ponto. Busque, como diz a palavra, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque vai ter um tempo que você não vai mais achar. Amém? Desde já eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa é esta palavra e digna de toda aceitação. Depois dessa palavra eu estou até sem jeito de dizer alguma coisa aqui. Aleluia. Deus é bom, irmão, e Ele falou conosco. Louvado seja Deus. Que possamos sair daqui conscientes de que nós somos simplesmente servos do Senhor. É verdade. E nós temos vários defeitos, mas um dos maiores que eu acho é em ser míope em relação aos nossos pecados, né? A dificuldade de enxergar os nossos pecados. Mas quando a gente enxerga os nossos pecados no outro, a gente quer matar ele, a gente quer condená-lo, a gente quer jogar na fogueira, a gente quer crucificá-lo. É o Davi, é a síndrome de Davi. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Verdade. Porque é muito fácil exigir espada para o irmão. Quando a gente estamos cometendo o mesmo pecado que ele está cometendo. Verdade. Então, nos arrependamos através desta palavra que Deus usou a sua serva, em nome de Jesus. Amém? Pode? Vamos finalizar? Vamos finalizar em nome de Jesus Cristo. Só o pastor Crispim que... Ah, sim. não pôde vir. O pastor Crispim não pôde vir porque ele ficou na outra congregação na Filadélfia, porque o pastor Heraldo foi viajar, tá bom? Ele e a missionária Lourdes não puderam vir por esse fato. Amém? Quinta-feira tem mais. Tem, é verdade. Quinta-feira tem mais. Vença o cansaço, vença a fadiga, porque Deus ele vai te recompensar em nome de Jesus. Irmão, se não vencer, não vai estar aqui. Tem que vencer. Vencer o cansaço, a fadiga para estar aqui buscando a Deus. E Ele vai honrar a nossa fé. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. E mais uma vez estarmos aqui, Senhor, podendo exaltar, glorificar o Teu santo nome. Deus, muito obrigado por esta palavra ministrada aos nossos corações. Continue a usar a Tua serva, irmã Alcione. Ó Deus, nos despede paz e segurança, nos livrando e nos guardando de todos os males. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus.